E o pior aconteceu. Oscar vira problema e é mais um desfalque confirmado no São Paulo. Situação complicada. Vamos falar sobre isso? Vamos falar também sobre o São Paulo no mercado da bola. Rafael Tolói, Gabriel, de volta? Será? Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do nosso querido Tricolor Paulista. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo. E ontem, rapaz, após a grande vitória do São Paulo aí contra a equipe do Corinthians, 2-0 fora os ameaças que poderia ter sido mais, né? O São Paulo teve chance aí para poder ganhar demais. E o Ferrarese, né, cara, que ontem também, todo mundo jogou bem ontem, né? Só teve críticas mesmo lá pro Cedric, mas no geral todo mundo jogou bem. E o Ferrarese também fez um ótimo jogo, deu aquela cutucadinha aí após a vitória de ontem, olha só. Ferrarese comemorou a vitória do São Paulo no Clássico e aproveitou para dar aquela provocada no Corinthians. Ele postou no Instagram dele uma foto dele ganhando uma dividida com o Depay, né, o Memphis Depay, e o Depay no chão e ele desarmando o Memphis Depay. E na legenda ele botou o seguinte: São Paulo Futebol Clube, a cidade está em ordem, né? Realmente a cidade está em ordem aí com mais uma vitória do São Paulo. Normal, né? Os caras não ganham da gente tem 2 anos. A última vitória deles foi em 2023, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, né? E tipo assim, tem 2 anos que ele não ganha, e essa última vitória que foi há 2 anos foi aquela da Copa do Brasil, que no final de tudo, acaba não valendo de nada, né? Porque são 2 jogos, mata-mata, eles ganharam o primeiro, ganharam, mas depois a gente virou e se classificou. Então no final da história, aquela vitória não valeu nada, né? Porque eles foram eliminados aí, né, cara? O São Paulo vem de uma sequência muito positiva aí contra o Corinthians, e como o Ferrarese falou, a cidade está em ordem, mais uma vitória do São Paulo contra a equipe do Corinthians. Aí, né, cara, repetindo, poderia ter sido mais, né? Ano passado, daquele jogo que teve em Brasília, né, que foi no Mané Garrincha, foi 3-1 pro São Paulo. Aí teve um 3-1 esse ano também no Paulistão, né, cara? Que foi aquele jogo que o Lucas deitou e rolou, o Oscar fez gol aí também. E ontem foi 2 e poderia ter sido mais, né, cara? O São Paulo perdeu uma oportunidade ontem aí de golear o Corinthians. É óbvio que foi o que eu falei no pós-jogo. O que vale no final de tudo é 3 pontos. O time jogou bem, né, cara? Agora é virar a chave pro time subir na tabela e sair daquela parte incômoda de baixo. Mas, né, teve a oportunidade, irmão, de fazer um placar elástico, porque perdeu bastante oportunidade aí, tá bom? Vamos seguindo aqui já, bora falar sobre a situação do Oscar, né, rapaz? Que ele teve ontem, né, cara? Ele teve aquela cama de gato do Martinez em cima do Oscar no comecinho do jogo, né, cara? E ele acabou se machucando gravemente e vai desfalcar o São Paulo por um bom tempo. O São Paulo aqui fez uma nota, soltou uma nota, né? Só que antes, né, só trazer a informação que a ESPN trouxe. Ó. Após o fim do jogo de ontem, o Oscar foi levado para o hospital Albert Einstein para realizar exames de imagem. Então, logo após quando acabou o jogo, ele foi para o hospital para fazer o exame de imagem. Logo quando acabou a partida aí, tá bom? Aí hoje, tá, o São Paulo soltou aí um relatório, né? E as coisas estão mudando. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos falar sobre a nota aqui. Aí o São Paulo publicou aqui, ó. O atleta Oscar sofreu um trauma direto na região lombar após uma queda durante a partida deste sábado, após ser atingido por um jogador adversário dentro da área. Inclusive, muita gente achou que foi pênalti, né? E acabou, né? No final, o Daronco não deu nada e foi um problema seríssimo aí do Oscar. Após a avaliação clínica e exame de imagem, foi diagnosticada aí tá fratura de 3 vértebras lombares, tá? A São Paulo botou aqui, as 3 vértebras lombares são L1, L2 e L3. O São Paulo colocou aqui na nota. O quadro é estável, sem sinais de comprometimento neurológico, menos mal. O tratamento será conservador, com foco em controle da dor, repouso relativo e reabilitação progressiva. Tá? Então ele fraturou aí, né, cara, essas vértebras, né, como o São Paulo colocou aqui na nota. E, tipo assim, o São Paulo detalhou a situação dele. E o mais importante de tudo, que é algo novo, né? Que a gente não está acostumado, que a torcida tanto reclama. E que o São Paulo colocou nessa nota aqui do Oscar. O tempo estimado para retorno às atividades esportivas varia entre 4 a 8 semanas, conforme a evolução clínica e funcional do atleta. O São Paulo divulgou o tempo que ele deve voltar a praticar atividade. Um negócio inacreditável, né, cara? Tem que fazer uma festa, soltar fogos, rojão para comemorar, porque é um negócio novo, entendeu? Inclusive, a gente comentou de manhã, quem viu o vídeo sabe, na informação que o Ele traz, quem trouxe que a postura do Crespo nas últimas coletivas, nas primeiras, né, porque ele acabou de chegar,
nas primeiras coletivas dele contra Flamengo e Bragantino, né, que ele fala, ó, o Lucas vai perguntar pro médico, mercado, diretoria, ele jogou toda a responsabilidade, irmão, pra diretoria e pra quem tem que dar a responsabilidade, né, o Crespo não tem nada a ver com o Lucas, o cara tem que falar do jogo. E essa postura do Crespo na coletiva mudou muita coisa no São Paulo, tanto que o São Paulo soltou um relatório, né, cara, detalhando toda a situação do Lucas, entendeu? Então, essa postura do Crespo fez com que o São Paulo mudasse aí, soltasse um relatório, coisa que não solta. A gente não tá acostumado a ver o São Paulo soltando um relatório como soltou do Lucas. E hoje, simplesmente, o São Paulo soltou aí, né, um relatório sobre o Oscar e colocou o tempo que o cara deve voltar a praticar aí atividades, né, que é de 4 a 8 semanas, um negócio inacreditável. Eu nem lembro qual foi a última vez que o São Paulo soltou, né, um relatório sobre o jogador e colocou, ó, deve voltar em 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Nem me lembro quando isso aconteceu, tem que fazer uma pesquisa, né? Então o São Paulo sendo transparente aí por conta do Crespo, como o UOL, né, trouxe informação aí em relação ao Crespo, né, cara? Então o Crespo aí, irmão, não tem negócio de porta-voz, né, de ficar puxando as coisas pra ele, irmão. Ele jogou a responsabilidade pra diretoria, né? Médico, diretoria, eles que respondam sobre esses assuntos. O Crespo tem que falar do jogo, né, da parte tática, dos jogadores, do treino, ele tem que falar sobre isso, né? Outros assuntos que tem que falar a diretoria. E agora os caras soltaram a situação do Oscar com data de retorno aí, que é um negócio inacreditável. Eu até me assustei quando eu vi isso aqui, né? Quando o Paulo soltou e vi pela primeira vez, até me assustei. Falei, caramba, os caras soltaram, irmão, o tempo que ele deve voltar, né? Que é de 4 a 8 semanas. 4 a 8 semanas é 1 a 2 meses, né? Que ele deve ficar aí de fora. Assim, notícia terrível, né? Por mais que o Oscar nesses jogos agora que voltou depois da Copa do Mundo, por mais que ele não esteja jogando no nível dele que a gente espera dele, não tá. É óbvio que é um jogador muito importante. Sem o Lucas, ele é o melhor jogador tecnicamente de São Paulo e um jogador que pode fazer a diferença a qualquer momento que ele estiver em campo. Mesmo que não esteja fazendo um jogo exuberante, jogando bem. Então, é um desfalque importante. Eu vi muita gente falando, Marquinhos vai fazer falta. Vai fazer muita falta, sim, vai, não tenha dúvida alguma. O São Paulo tem muito jogador machucado e não tenha dúvida alguma que vai fazer muita falta, até porque ele e o Lucas são os caras mais diferentes, mano, que com uma bola ali pode decidir o jogo pro São Paulo, tirando a jogada da cartola. Nenhum jogador do São Paulo tem a capacidade técnica, né, cara, aí igual o do Oscar e do Lucas, para tirar um coelho da cartola, para fazer uma jogada, irmão, diferente e decidir um jogo. Ninguém tem a capacidade desses caras. Então, eles fazem muita falta, mesmo que eles não estejam jogando bem na melhor fase. É óbvio que o Oscar vai fazer falta, né? Essa coisa bem básica. Aí, né, cara? Bem básico, até porque quem vai jogar no lugar dele? O Rodriguinho? O Luciano de meia? Acho que não vai, acho que o Crespo não vai colocar ele de meia, mas tem quem? O Rodriguinho? O Alisson mais avançado? Não dá pra falar que esses caras são melhores que o Oscar, né, gente? Então, notícia triste aí. Mas eu confesso a vocês que depois que acaba o primeiro tempo ontem, cara, e mostra, né, cara, ele saindo do banco de reservas, que ele mal conseguia andar na hora do intervalo, na hora de ir pro vestiário, os jogadores, ele nem conseguia andar. Eu pensei que era algo, assim, aí ele vai ficar 3 meses, 4 meses fora, pensei que seria algo aí mais sério. Foi algo sério, né, tanto que ele deve ficar aí de 1 a 2 meses fora, mas eu pensei que ele ia ficar mais tempo. Vamos torcer pra ele voltar aí o mais rápido possível, que se recupere bem, né, cara, se recupere bem e volte 100% o mais rápido possível. É complicado demais isso aí, né, cara? Complicado demais. O Lucas já tá fora, agora Oscar, Caleri, Rian, né? Uma porrada de jogador machucado que o São Paulo tem. Situação bastante difícil, bastante complicada, mas é torcer pra ele voltar aí o mais rápido possível, tá bom? Seguinte, rapaziada, olha só. Segundo o Pedro Rocha, aí do Globoesporte.com, o São Paulo busca um lateral direito e um zagueiro no mercado. O São Paulo conversou com Rafael Tolói, mas a negociação não avançou, rapaz. Tinha saído informação, não vou lembrar agora de quem trouxe, né, porque já tem 1 ou 2 semanas aí, de que alguns clubes do Brasil tinham feito aí sondagens, né, aquele contato inicial aí com o Rafael Tolói, e não foi falado o nome dos clubes, né? E agora o Pedro Rocha traz que o São Paulo tentou, conversou com ele, né, mas a negociação acabou que não avançou aí. Ele que saiu da Atalanta recentemente, tá livre no mercado, já tem passagem pelo São Paulo. Aí, imagino eu, irmão, que tipo assim, pra mim eu acho que é algo muito claro. Provavelmente foi a questão do salário, né? Provavelmente a questão do salário aí. E o que acontece? O Rafael Tolói, ele deu entrevista pro Globoesporte.com, né? E ele não falou, né, se estava negociando com o São Paulo, ele só falou sobre a passagem que ele teve no São Paulo. Abre aspas. O São Paulo é um clube muito grande. Tenho muito orgulho de ter jogado no São Paulo e ter sido campeão da Sul-Americana. Tínhamos um grupo muito forte. Foi especial. Uma passagem muito boa. Não tive uma busca direta de um clube brasileiro. São intermediários que me procuraram, mas não tive nada oficial.
Existem conversas avançadas com alguns clubes de fora e eu estou me preparando, fecha aspas. Então tá aí, ele deu essa entrevista aí, só que detalhe, né? O Pedro Rocha do GE, ele trouxe essa informação aí, ontem, tá? Antes do jogo do São Paulo contra o Corinthians, tá? Essa entrevista aqui que o Rafael Tolói deu, se eu não me engano, foi na quarta-feira ou foi na terça, né? Então ele deu entrevista, falou que não teve nada oficial, né? Que só intermediários aí, né? Que foram atrás dele, nada de nenhum clube oficial, né? Fazer proposta algo do tipo. Isso foi na quarta ou foi na terça que ele deu essa entrevista pro GE. E ontem, no sábado à noite, né? O Pedro Rocha trouxe informação que o São Paulo tentou, conversou, mas a negociação acabou que não avançou para ele vir para São Paulo, né? Para ele voltar aí para a equipe do São Paulo, né? Assim, rapaziada, vamos lá. Assim, o São Paulo precisa de mais um zagueiro, já falo sobre isso daqui a pouco, inclusive. Só que assim, cara, o Rafael Tolói, né? A informação que o Pedro Rocha trouxe foi que o São Paulo conversou, mas a negociação não avançou. Eu tenho para mim, né, muito claro por que não avançou. Provavelmente foi por causa da questão do salário, né? Provavelmente cada questão do salário, o São Paulo tem aí o FDIC, tem limite de gasto que pode gastar e que não pode gastar. São Paulo já diminuiu na folha salarial do ano passado para esse ano de 2025. O São Paulo tentou contratar o Thiago Mendes no ano passado, acabou que o clube lá do Al-Rayyan não liberou. E esse ano, né, quando ele estava já para sair de graça do Al-Rayyan, o São Paulo não fechou com ele porque o São Paulo ofereceu um salário para ele e não quis, né? Ele pediu muito para o São Paulo, né? E esse valor que o Thiago Mendes pediu, o São Paulo não poderia pagar por causa do FDIC. Então, cara, imaginou que o Tolói deve ter sido a mesma coisa. Provavelmente ele pediu um salário alto que o São Paulo não poderia arcar nesse momento. Imagino que foi, para mim é muito claro isso, né? Baseado na situação do São Paulo e baseado também no que foi o Thiago Mendes, né? Que acabou no 20 também porque ele pediu mais do que o São Paulo poderia pagar. Aí, né? Ele tem 30 e poucos anos aí já de idade. E, cara, ele viria, né? O cara acabou de ser da Itália, da Atalanta, entendeu? E, cara, é óbvio que ele vai pedir um salário grande, um salário alto para voltar para o Brasil. Isso é uma coisa bem óbvia, né? Não dá para imaginar que, nossa, ele vai aceitar um salário para ser o reserva. Não vai, né? Não vamos ser aqui idiota. Aí querer um salário alto aí provavelmente não avançou por causa disso. E, cara, assim, vale a pena trazer o Rafael Tolói para ser reserva? Ser reserva, Gabriel? Claro, pô, ele vai jogar onde? A gente joga com 3 zagueiros, né? Arboleda e Alan Franco são titulares indiscutíveis, né? Vou nem perder meu tempo falando por que eles são titulares discutíveis. Ferrez também tá bem, né? Nossos 3 zagueiros ali, irmão, estão bem definidos no time do São Paulo. Aí a gente tem o Sabino e até um tempo atrás tinha o Juan, né? E tava bom, só que o Juan foi embora, voltou pro Sassuolo. Então tem que trazer um zagueiro aí que vem para compor o elenco. Não tem que ser um zagueiro para receber 1 milhão por mês, 800 mil, não. Tem que ser um zagueiro, para compor o elenco e ser uma opção de banco, que vai jogar de vez em quando, porque o mesmo time não vai se repetir todos os jogos, então tem que ter uma rotação de elenco. E, cara, o ideal mesmo era o São Paulo conseguisse ficar com o Juan por empréstimo. O São Paulo tentou esse daí empréstimo do Juan, mas os caras não quiseram, né? Por isso ele teve que voltar aí. E, cara, assim, o São Paulo vai pro mercado e buscar um zagueiro. Mas eu acho que o Tolói não se encaixa no que a gente precisa. Tá um jogador já mais velho e viria para receber um salário muito alto, né? E sendo que a gente precisa de um zagueiro para rotacionar o elenco e não para ser titular, né? Enfim, aí para continuar sobre o tema de mercado, né? O blog botou aqui, ó, blog do São Paulo. São Paulo tenta avançar com reforços e conversa com 2 nomes. Em meio à enorme necessidade de reforçar o elenco, o São Paulo busca pelo menos 2 nomes para reforçar o setor defensivo, né? Que é o lateral direito, todo mundo já sabe, e o zagueiro. Neste momento, pela apuração do blog do São Paulo, o clube está em busca dessas peças e está em conversas para reforçar o elenco. O Crespo insiste na necessidade de reforço, né? Que é um zagueiro e um lateral, né? Que a gente precisa muito dessas 2 posições aí. E o blog acrescenta aqui ainda, ó. Ainda há uma análise por mais possibilidades de reforços para o setor ofensivo. Aí eu não acredito muito porque a gente pensa de zagueiro e de lateral, que são 2 posições urgentes que tem que reforçar o São Paulo, né? E o ataque, né, uma opção mais ofensiva, não é urgente agora. Então o São Paulo está com limitação financeira, tem de toda aquela dificuldade que a gente já sabe, então não acredito que vai chegar, né, um cara ofensivo. Acho que se chegar o lateral e o zagueiro, acho que já tá, irmão. É bom demais, né? Se você for a expectativa do São Paulo no mercado. Se trazer mais alguém, irmão, quanto mais jogador puder, né, trazer, vai ser melhor, porque vai reforçar cada vez mais o elenco aí. É 3 competições. Mas eu acho que se chegar o zagueiro e o lateral, já vou ficar meio que surpreso, podemos dizer assim, né? Porque você já vai preencher 2 lacunas que o time tem hoje, né? Então, vamos aguardar
Aí, tá bom, rapaziada? Enfim, o São Paulo, né, tinha tentado... Sob zagueiro, não saiu nenhum nome que o São Paulo tava negociando, tá tentando contratar. Na lateral saiu o nome do Brian Carabali, né, que é o lateral do Barcelona, de Guayaquil, né, tem 27 anos, muito forte fisicamente, cara, um touro físico, né, aquele lateral ofensivo, que é o que a gente precisa, porque a gente joga com 3 zagueiros, né, então o nosso lateral vai virar um ala, porque a gente joga com linha de 3, então... A gente viu ontem a dificuldade, cara, que você pega o jogo do São Paulo, você vê o Cedric e você vê o Wendel. Você vê que o Wendel é esse ala, né, aquele cara chega na frente, tá ali de fundo, aquele cara ofensivo. E ele tem qualidade para fazer isso. Aí você vê o Cedric, que é algo completamente diferente. Ele não tem qualidade para isso, não tem velocidade, não tem intensidade, nem tem idade mais, né, cara, para ser aquele jogador que tem intensidade o jogo inteiro para ir e voltar como o Wendel faz, por exemplo. Então precisa de um jogador realmente para essa posição aí, tá bom? Maiores artilheiros do São Paulo no Brasileirão. Primeiro, Luiz Fabiano com 108 gols marcados. Em segundo, Serginho Chulapa com 83 gols. Em terceiro, Rogério Ceni, cara, com 65 gols. O Rogério Ceni realmente é uma aberração. E em quarto lugar, ele, Luciano, com 56 gols marcados. E em quinto, o Careca, com 54 gols marcados. Então, o Luciano está no top 4 de maiores artilheiros do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Impressionante, né, cara? A história que ele está construindo e que ele faça muitos mais gols ainda aí pelo São Paulo. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, falou, tamo junto e saudações tricolores.